Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e o assunto de hoje diz respeito à ambição de algumas pessoas e à preocupação de outras. A gente vai falar sobre carreira. E para conversar comigo hoje, eu trouxe a Cristina, que é da área de TI. Ela é líder de um time de tecnologia. Seja muito bem-vinda, Cristina. Fala um pouquinho pra gente, sobre a sua experiência, essa sua carreira, sua trajetória. Olá, Lai. Muito bom estar aqui falando um pouquinho sobre carreira. A minha carreira começou no fim de 2019, então eu já estou nessa área de tecnologia, nessa carreira que eu escolhi há um tempinho. E é uma carreira cheia de impedimentos ou lutas ou dificuldades para alguns e principalmente no meu caso para mulheres também. A gente tem alguns pontos de atenção que a gente precisa passar, a gente precisa trilhar e que às vezes dá um susto, às vezes dá uma alegria por a gente ter passado por aquele impedimento, mas estamos aí, seguindo em frente na carreira que eu escolhi e que eu amo tanto, mesmo sendo cheia de dificuldades e cheia de desafios para ser trilhada. Que bacana, acho que a gente pode falar muito disso a respeito de muitas escolhas, de mulheres, que estão aí escolhendo caminhos improváveis. Eu acho que vai ser uma reflexão muito boa. E para começar, eu acho que quando a gente fala em carreira profissional, a gente já tem logo uma imagem sobre isso, uma ideia já estabelecida. Eu fiz até um teste quando eu estava pesquisando para esse episódio. Eu joguei carreira lá no Google Imagens, e aí já apareceram várias imagens de homens, algumas poucas mulheres. Aí homens naquele terninho, uma maletinha ali do lado, aquele ar de executivo, de empresário, um ambiente corporativo. E a gente já faz essas associações, quando a gente fala, por exemplo, em crescimento profissional, que para algumas pessoas parece ser algo bem distante da realidade, algo inalcançável ou até algo que não tem muito a ver com o que a gente quer. Então, quando a gente fala em carreira, dá a impressão, que é aquele lugar ali que a gente vai chegar, o ponto mais alto da nossa vida profissional, o ponto que a gente vai dizer assim, nossa, cheguei, estou satisfeito, Sendo que, na verdade, é todo um processo, toda uma trajetória que a gente vai realizando pouco a pouco dentro daquilo que a gente faz. Então, não necessariamente uma empresa, e que isso não é um caminho idêntico para todo mundo, mas que a gente vai trilhando em busca daquilo que é o nosso trabalho, que é a nossa profissão, que, como você disse, foi o caminho que você escolheu. E a questão é que esse caminho ele não serve para todo mundo, As nossas experiências podem até servir de exemplo para alguém, de ser bem-sucedido e tudo, mas cada caminho é bem único. Então, às vezes, a gente é encorajado a tentar alguma coisa mais segura, alguma coisa mais certa, porque torna o caminho mais tranquilo, entre aspas. Você falou aí da questão dos impedimentos, que você encontrou aí na sua trajetória. Então, eu acredito, por exemplo, pelo que você já relatou, que essa situação de alguém te sugerir uma coisa, entre aspas, mais adequada, talvez não é estranha para você, alguém já deve ter te feito sentir que aquilo ali não era seu lugar, ou que seria 1000 vezes mais difícil para você ter escolhido esse caminho que você escolheu. Isso aconteceu na sua trajetória? E como que você olha para isso hoje, De onde você tá? Como que você olha para esse seu passado e para essas situações de que te colocaram desconfortável no lugar que você, no caminho que você tinha escolhido, na trajetória que você decidiu para sua vida? Aí você falando sobre carreira, me veio aqui no pensamento que a gente nunca pensa em carreira se a pessoa não tiver sucesso. E aí, e quando eu falo em sucesso, é sucesso mesmo, não é você
trabalhando ali no que você escolheu, não. É sucesso você brilhando, você destacando, você sendo o melhor. E carreira, pelo que entendo, é a trajetória do que eu escolhi e estou ali seguindo. E quando, falando mais do meu lado, que é a área de tecnologia, quando eu escolhi a tecnologia, ninguém da minha família, por exemplo, entendia ou até entende até hoje o que eu faço, e é uma carreira que eu trilho dentro do meu contexto, pensando familiarmente, sozinha. Então, assim, eu não tive o apoio de alguém ali me falando qual que era o melhor trajeto para eu fazer para essa minha carreira, para eu ter sucesso. Não, a gente encara, é isso que eu quero, e isso acontece assim, escolhe tal profissão porque ela é mais fácil para você se empregar, por exemplo. Mas o que acontece? E pode ser mais fácil para você se empregar, mas é mais fácil para você ser feliz? Porque quem tem que estar feliz com a carreira da gente é a gente mesmo. Então, tem esses impedimentos do não conhecimento da carreira. Então, eu não tinha esse conhecimento da carreira, o que eu precisava, qual que seria o melhor trajeto para seguir. E na carreira tecnológica, você deu um exemplo aí, né, que você viu as imagens sempre relacionadas a homens de sucesso. Com certeza, a carreira tecnológica é justamente isso. Hoje está mais tranquilo, mas eu já tenho mais de 10 anos de carreira. Mas eu estudei onde formaram 4 ou 5 mulheres junto comigo. Eu trabalhei em equipes que eu era a única mulher, e isso aconteceu, não foi longe, não. Isso aconteceu em 2015, por exemplo. Eu era a única mulher num time de 11 pessoas. Então, isso a carreira tecnológica para a mulher é bem mais complicada. Mas eu penso o seguinte, era isso que eu queria fazer. Então, eu vou lutar para desenvolver e ser reconhecida com a minha carreira, mesmo não sendo a carreira do jeito que eu imaginava, porque quando a gente forma também, né, Lai, a gente pensa que a gente vai formar e a gente vai, né, graduar lá e a gente vai mudar o mundo, né? Exatamente, eu sempre brinco isso. No início a gente quer mudar o mundo, depois você vê que você não tem como mudar o mundo, entendeu? Eu acho que você tocou em alguns pontos que são bem recorrentes nos episódios aqui do Fora da Janela, né? No episódio sobre ousadia e no episódio sobre autenticidade, a gente conversa muito sobre essa questão de bancar o que a gente é e o que a gente quer, né? Bater no peito e falar assim, ó, essa aqui sou eu, esse aqui é o meu sonho, essa aqui é a minha vontade, eu vou fazer, né? Eu vou realizar, eu vou atrás, independente das circunstâncias que se apresentam, né? Mas tem um outro episódio também que conversa muito bem com esse nosso assunto, que é um episódio bem do comecinho do Fora da Janela, né? O episódio sobre sucesso, quando você fala da questão da diferença do sucesso para a realização pessoal, né? A realização pessoal, ela não pesa tanto quando a gente fala em carreira, porque na verdade o que importa é quando você se destaca, e não quando você está satisfeito com o que você faz, né? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, até porque um outro ponto que eu acho importante a gente falar é que existe uma demanda, né? Quando a gente fala de sucesso profissional, de carreira profissional, existe uma demanda para que a gente continue subindo e subindo a qualquer custo, sem parar, né? Não tem limite. Às vezes a pessoa vai trabalhando, deixa a vida pessoal de lado, começa até a adoecer, né? E é simplesmente para chegar lá em cima, né? E assim, ter essa ambição de crescer, de alcançar um cargo, de ser reconhecido, é super ok se aquilo ali é legítimo dentro de você, né? Se você sabe o porquê você tá indo atrás daquele objetivo. Mas às vezes a gente só cai na onda de querer mais e mais, sem entender se aquilo ali é pra gente, né? Eu tenho uma experiência em um dos meus empregos anteriores, que eu trabalhava, né? Porque eu precisava me sustentar.
Mas eu estava fora da minha área, não tinha muito a ver comigo. Era uma etapa que era para ser transitória na minha vida, né? E era um ambiente corporativo, então tinha algumas situações bem específicas, assim, bem pontuais, que quem já passou por um ambiente corporativo sabe do que eu tô falando, né? E eu me lembro, assim, de ver as pessoas lutando para serem promovidas, para serem reconhecidas, para subirem de cargo, né? E não era nenhuma questão de alteração salarial, não. A maioria das situações, as pessoas só estavam querendo reconhecimento mesmo, subir de cargo e tudo. E assim, eu tinha colegas que tinham todo esse perfil corporativo de liderança dentro desse ambiente, né? Tinham muito conhecimento, tinham experiência na área e era super válido esse desejo delas. Mas muitas vezes eu que sabia que aquilo não era o meu desejo naquele momento, eu me via caindo na pilha de querer entrar nesse mesmo processo, né? Na verdade, eu não queria, eu só estava indo no automático ali, surfando na onda das pessoas ao meu redor, de querer crescer, de querer ser promovida, mas aquilo ali não fazia sentido nenhum para mim, né? Então, assim, eu acho que ter ambição, né, de querer alguma coisa e ir atrás daquilo é super válido, mas aquilo ali tem que estar alinhado com o que a gente é, né? E aí é a pergunta que eu tenho para você, né, que você tem aí esse tempo de carreira que você já mencionou. Em algum momento você se viu perdida ali se perguntando se o caminho que você estava trilhando era o que você queria mesmo, ou você sempre teve consciência de onde você queria chegar? E uma outra questão é que se existe esse topo, né? Se existe esse ponto que a gente quer alcançar para se sentir realizado, bem-sucedido, se isso é indefinido, se não tem limite, a gente só tem que continuar crescendo e crescendo sem parar. No início da sua fala, você lembrou muito de as pessoas trabalham demais, né? Esquecem da saúde. E a gente vê, falando muito da minha área, a gente vê isso acontecendo e a gente vê empresas incentivando isso. Tem empresas que têm máquina de lavar dentro da empresa para que as pessoas fiquem mais lá trabalhando. Mas depois que você tem um tempo de carreira, você começa a medir que a sua vida, o estar com a família, o estar com a sua casa é muito mais importante do que isso. Porque ninguém dá conta de ficar trabalhando mais de 20 horas por dia, sabe? Para ver se consegue ali o sucesso. E também você disse do ambiente corporativo. Eu já trabalhei em diversos ambientes corporativos, principalmente na área de TI, que a gente pode estar numa empresa e se movimentar, né? Eu já trabalhei num ambiente público mesmo, estadual, já trabalhei em empresas privadas mesmo. Hoje eu estou numa empresa que tem uma cultura mais leve, então não é tão gritante a parte corporativa, mas por que isso? Depois de um tempo, eu vi que eu preferia estar bem, ter meu tempo, eu até brinco, né? A gente ganhar dinheiro e não ter tempo para gastar esse dinheiro não faz sentido. Eu acho que a gente tem que ter um tempo para gastar esse dinheiro. Então, isso hoje, para mim, é mais importante. Então, eu busco empresas que me deixam viver mais a minha vida. Então, não ser um translado tão longo para eu fazer, hoje não, né, que a gente está home office, mas não ter um translado tão longo para fazer até essa empresa, não ter muitas horas extras para ser feitas, então trabalhar até 9, 10 horas da noite, eu já fiz isso muitas vezes. Hoje não, hoje eu prezo pela minha saúde. E sobre a sua pergunta, se eu já me senti perdida, me senti muito, principalmente no início, por algumas questões que eu já disse anteriormente, né? Eu não tinha uma pessoa para me guiar qual que era o melhor caminho, então eu tive que ir conhecendo, trabalhando e conhecendo a carreira, porque quando a gente estuda, a carreira é de um jeito, mas quando você está no dia a dia é outra coisa, então eu tive que ali ir trabalhando e me entendendo dentro da carreira.
Já me senti perdida no sentido de a outra pessoa que trabalhava do meu lado, ela conseguia conquistar mais rapidamente as coisas que eu queria conquistar e eu não tinha conquistado ainda, mas aí tem o contexto de onde a gente viveu e como a gente chegou naquele ponto da carreira, que também custou para eu entender. E um exemplo muito bom é que quando eu vim para essa empresa onde que eu estou hoje, o cargo que foi oferecido para mim não era um cargo que eu estava procurando. E hoje eu já estou nesse cargo há 1 ano e meio. Acabei de receber um reconhecimento pelo meu trabalho nesse 1 ano e meio. E hoje eu estou assim, amplamente feliz num cargo que eu nunca tinha pensado. Você falou algumas questões aí que chamam a atenção, né? Quando você fala das complicações, das dificuldades, e aí eu acho que dá para a gente pensar um pouco sobre o mito da meritocracia, né? Aquela ideia que a gente vê aí, né, no Instagram, nas redes sociais, de trabalho enquanto eles dormem, né? Que dá a entender que tudo depende unicamente do nosso esforço para dar certo, né? Que quem quer consegue, que se a gente se esforçar, a gente chega em qualquer lugar, que as oportunidades estão aí, a gente só precisa conquistar, né? Você falou um pouco aí de que você nem imaginava chegar onde você chegou por conta do seu caminho, né? Da trajetória que você teve. Eu acho que numa situação dessas, quando a gente fala em carreira, né? É, que a gente precisa pensar nas circunstâncias, né? O mito da meritocracia, ele prega aí que é como se as desigualdades não existissem, né? E é claro que existem pessoas que vão muito longe por mérito, né? Por exemplo, o seu caso, né? Que você se esforçou, acredito que você teve uma trajetória aí desde da sua graduação, né, que você falou que formaram poucas mulheres e até o momento aqui você teve muitos obstáculos que você rompeu. Então existem muitas pessoas que vão longe por esse mérito, por muito esforço, né? Só que são casos e casos. A gente pode e deve reconhecer pessoas que vencem os desafios sem muito apoio e chegam onde elas querem chegar. Só que a gente não pode esquecer que o caminho dessas pessoas foi 2 vezes, 3 vezes mais difícil e nem romantizar esse tipo de situação, né? Teve uma reportagem recentemente num canal de TV aberta, não é nem sobre carreira, né? Mas tava falando de um estudante que nesse tempo remoto, né, ele mora na zona rural, ele sobe numa árvore para conseguir sinal de internet para conseguir estudar. E aí, né, o pessoal tem aquele discurso de que ele é esforçado e tal, de que isso é muito bonito, né? De fato, ele tem essa atitude, a gente é admirável, mas não é uma questão para se romantizar, né? E eu acho que assim, muita gente se culpa muito, você falou sobre isso também no seu discurso, muita gente se culpa muito por não conseguir atingir alguns objetivos na carreira, porque fica se comparando com outras pessoas de um contexto diferente. Isso é um pouco injusto, é um pouco cruel com a gente, né? Eu já fiz isso muitas vezes na minha trajetória, porque eu também tive uma trajetória acadêmica muito conturbada, né, muito cheia de altos e baixos, e às vezes eu olhava para outras pessoas e assim, eu tentava chegar onde elas estavam e conseguir, né, fazer no ritmo que elas faziam, eu não conseguia, aquilo ali para mim era uma angústia, né, que não terminava. E até eu entender que na verdade o contexto era diferente, né, foi todo um processo para eu ver assim, eu não posso me cobrar desse jeito, né? Pois é, e você falou desse mérito e desse contexto diferente e que a gente precisa falar disso, né, Lai? Porque o mérito, ele começou sendo assim a palavra de que se você não conseguiu, é porque você não se esforçou. Mas aí vem o contexto, né? Esse romantismo da pessoa que é igual você trouxe, né? A criança que estuda numa árvore, a criança que anda a pé 2 horas para chegar na escola. Isso não pode ser romantizado, porque isso não devia estar acontecendo. Entendeu? Não devia estar acontecendo. E aí
coloca isso como que, olha, se ele está estudando na árvore e você tem as possibilidades de estudar, por exemplo, na sua casa, você tem que conseguir tudo, mas tem todo o contexto que a gente vive, todo o contexto social e o mérito, ele não pode ser um indicador para você ter o sucesso, para você conseguir alguma coisa. Porque tem ali, né, você trouxe que a sua carreira acadêmica foi conturbada, e eu lembro que quando eu estava fazendo, eu fiz sistema de informação e eu fiz no interior, e no interior eu não via possibilidade de crescer, eu não via possibilidade de eu ter uma vaga numa empresa, por exemplo. Então, eu já, dentro do meio acadêmico, eu já ficava assim, eu vou me formar aqui no interior e vou ficar aqui e não vou conseguir nada nesse curso caro que eu estou fazendo. E aí foi quando me acendeu a luz de eu falar assim, pera, se eu for para um lugar onde eu tenho mais possibilidade, talvez eu consiga uma vaga. E aí foi quando eu acendi a luzinha de assim, eu tenho que fazer isso acontecer. E foi difícil, então eu vim para a capital sem emprego, e eu vim para morar em República, eu fiquei mais de 4 meses procurando emprego, e aí eu não vejo isso como indicador porque eu mereci, não foi porque eu mereci, porque eu saí do interior, porque eu vim sozinha, porque eu me arrisquei a fazer isso, eu não vejo isso romantizado, eu vejo isso como uma luta, e só quem vive esses contextos difíceis para você trilhar o seu caminho educacional e de carreira, sabe que isso não é romantizado, isso não é legal em momento nenhum. Por isso que eu nem costumo falar essas coisas para as pessoas não inspirar no que eu fiz, para que achar assim, isso, olha bem, ela mereceu. Eu não acho que isso foi um mérito, assim, uma coisa romântica, isso foi uma luta, e foram meses difíceis, porque todo dia eu acordava na ansiedade, será que eu vou conseguir chegar em algum lugar? Então, assim, quando a gente vê essas crianças estudando desse jeito, eu já vi, por exemplo, mães, fotos de mães trabalhando com a criança deitada ali do lado, e as pessoas falando assim, olha bem, ela está se esforçando, não, ela está fazendo uma coisa que não devia estar fazendo. Tinha que ter uma creche para a escola e ela tinha que estar num serviço, num emprego, né, que desse mais possibilidade para ela estar mais tempo com o filho. Então, isso não pode ser romantizado de maneira nenhuma. Toda vez que eu escuto essas histórias, né, ou que eu penso sobre a minha trajetória, sempre vem à minha mente, assim, que deveria ser mais fácil, né, deveria ser mais tranquilo. Eu acho que falar sobre carreira, né, falar sobre esse tema é importante para que a gente pare um pouco para pensar sobre o caminho que a gente está trilhando, né, as circunstâncias que nos cercam e quais são as nossas ambições e de onde isso vem também, né? É entender que o caminho nem sempre é linear e o objetivo não é necessariamente chegar no topo, né? Mas sim continuar se desenvolvendo, aprendendo e indo para onde a gente definiu como objetivo, né? A meta é principalmente que a gente se sinta realizado no caminho que a gente escolheu para nós, né? Então, Cristina, eu queria te agradecer muito pela participação, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua trajetória, né? Das suas experiências, de tudo que você já viveu. Eu te agradeço muito, foi um papo muito bacana. Obrigada, Lai, também por estar aqui falando um pouquinho do que eu vivi na minha carreira. Foi muito bom o papo. E eu só quero deixar a mensagem para todos que estão nos escutando, é que não se compare, não meça a sua carreira ou a sua trajetória, mesmo que seja com a pessoa que senta do seu lado, porque não é o mesmo contexto, não é a mesma vivência, não é a mesma trajetória, e busque o que te faz feliz, porque a carreira, depois que a gente se torna adulto, né, a carreira é a maior parte do seu dia a dia.
Então, busque ali o que te faz feliz, o que te traz realização. Hoje a gente vê muita gente trocando de carreira e isso é normal também. Então, se onde você está não está legal, não era o que você esperava, e você vê a possibilidade de migrar, né, fazer a migração de carreira, faça essa migração de carreira para buscar essa felicidade e que chegar no topo, e quando fala topo, eu não sei qual que é esse topo, entendeu? Chegar ao topo nem sempre é o sucesso. Eu, por exemplo, hoje, eu já recebo outras propostas para voltar para a parte que eu trabalhava, mas hoje eu vejo que eu posso inspirar as pessoas que eu lidero. E isso está me trazendo uma realização muito boa. Então, talvez o topo que hoje eu almejaria é justamente continuar onde eu estou, inspirando pessoas, inspirando e promovendo o desenvolvimento das pessoas que eu lidero. Então, assim, busque essa felicidade, busque na hora de deitar, saber que você fez um bom trabalho. Então, não se compare e busque sempre que a carreira te faz feliz. E esse topo pode não ser o topo que a outra pessoa pensa para a sua carreira. É o topo que você está realizado com o que você está fazendo. Perfeito. Pensar mais sobre o que a gente quer e menos sobre o que o outro quer pra gente, né? O que o outro espera de nós. Muito bom. Se você gostou do episódio, deixa aí um comentário pra gente falando o que você pensa sobre esse assunto. Deixa um like, se inscreve no canal. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast e até a próxima.